nós procuramos hoje convidar as instituições, mas também ter uma visão da empresa, né, da contribuição das empresas nesse processo. Então, duas empresas estão presentes no momento, né? O Daniel Janine, da Métrica, vai fazer a primeira apresentação e depois, lá no final, na inauguração do nosso museu, nós temos um apoio muito importante também de Schwab Topografia. Então, eles vão oferecer aí um coffee break para nós no final e trouxeram os equipamentos para mostrar para vocês também. E o Daniel Janine, que eu já conheço, da Métrica, vai fazer a sua palestra agora e é um representante, é um profissional que trabalha com softwares topográficos. Então, a gente tem uma empresa de software e uma empresa de equipamentos, né, para completar esse conhecimento que vocês estão adquirindo hoje aqui. Então, Daniel Janine é engenheiro agrimensor e é mestre pela Exalc USP e é diretor da Métrica. Então, ele vai fazer a apresentação dele falando sobre a integração do CIGEF com software de topografia. Agora a gente ouviu a visão do INCRA, agora do agrimensor e depois do registrador. Daniel, muito obrigada por estar aqui e ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pessoal. É um imenso prazer estar aqui na Universidade de Pernambuco. O convite jamais poderia ser negado da minha parte. Nós que acompanhamos desde o nascimento da Lei 10.267 e agora estamos desfrutando dessa passagem da juventude para a adolescência, porque ela está completando 12 anos neste ano, né? Então, a gente vê os avanços que a lei sofreu, que ela foi submetida. Para nós, para todos os agrimensores e profissionais que exercem georreferenciamento no nosso país, um motivo de muito orgulho ver a evolução da própria lei, né? Eu inicio a minha palestra fazendo uma observação, né? Não se pode gerenciar o que não se pode medir, é uma frase de Tom Mark. Ela reflete muito bem qual o princípio do georreferenciamento no Brasil. A evolução do homem. Desde os primórdios da humanidade, o homem utiliza-se de mapas para sua orientação, sobrevivência e a sua organização. Nós, como engenheiros agrimensores da atualidade, nós também fazemos parte dessa evolução. Então, eu vou falar um pouco sobre a Lei 10.267, para a gente assim, ficar bem evidente as mudanças que ocorreram, os benefícios da terceira edição. A gente precisa entender o que ocorreu no decorrer da Lei 10.267, desde o seu início até esse ponto atual, né, onde houve essa mudança drástica de comportamento da lei. Então, a topografia convencional, ela sempre se baseou em azimutos e distâncias para descrever uma parcela de um imóvel, né? E o que é o memorial descritivo? O memorial descritivo é uma representação do imóvel em forma de texto. Então, a gente pegava toda aquela... Eu costumo dizer que o memorial descritivo é uma planta em forma de palavras. Então, a gente faz a leitura do memorial descritivo, a gente restitui no nosso consciente como é o imóvel. E na topografia convencional, como que a gente faz para descrever uma porção da superfície da Terra? A gente usa o memorial descritivo, né? Então, o imóvel inicia-se em um determinado vértice, segue por azimuth de distância, até fazer o completo ciclo desse polígono. O que ocorre? Antes da Lei 10.267, o formato do polígono, muitas vezes o Eduardo questiona isso, que às vezes os trabalhos chegavam com um formato imperfeito, mas na realidade era para ser perfeito. Quer dizer, a gente tinha um formato perfeito do polígono, mas nós não tínhamos uma posição e uma orientação para esse polígono.
Então o polígono ele flutuava no seu eixo e na sua orientação. Então a realidade que a gente encontrava nos registros de imóveis era que cada profissional utilizava o seu próprio eixo de amarração, o seu X e Y, a sua coordenada arbitrária e, evidentemente, para a época, o norte magnético. O que isso ocasionava? Ocasionava em polígonos perfeitos, no seu formato, né? E num cenário que a gente interpretava que seria esse: os imóveis se encaixando numa perfeita sincronia, mas que na realidade, ou em um cenário até mais caprichado, um cenário esférico, mas que na realidade o cenário real era exatamente esse: os imóveis com seus formatos definidos, mas completamente sobrepostos, sem orientação, enfim, sem qualquer tipo de referência para que se conseguisse montar realmente um mosaico. Na realidade, quando a gente fala em 10.267, a gente imagina um mosaico de todos os imóveis da comarca, todos os imóveis de um estado e do nosso Brasil. Por que antes da lei o posicionamento ele era muito frágil? Porque ele era baseado na confrontação. Então, no cenário ali, a gente tem o imóvel X. Para eu posicionar esse imóvel X, eu necessito do imóvel B, do imóvel A, do imóvel B, do imóvel C, como apoio de referência para eu conseguir localizar e posicionar esse imóvel no globo terrestre. Okay? A Lei 10.267, ela nos trouxe esse benefício. A gente consegue posicionar o imóvel sem a necessidade de nenhum outro elemento. A descrição de um imóvel georreferenciado é autossuficiente para posicionar o imóvel sem a necessidade de um confrontante ou de um elemento confrontante. Então, esse é o grande avanço da Lei 10.267. E o Eduardo sempre briga que georreferenciamento, escolher um nome muito complicado para o tema em si, e ele até assusta as pessoas. Na verdade, quando a gente fala georreferenciado, está se referindo a referenciar, que nada mais é que tomar como um ponto de referência. Né? Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual. Está na norma. Né? Então, quando a gente fala no cenário georreferenciado, a gente entende que os imóveis, independente... Tem ponto leite aqui, Eduardo? Tem. Onde? Tem duas respostas? Eu sei a primeira. Deve ser do meio. Já ouviu falar em testar? Então, o georreferenciamento permite isso. Eu consigo posicionar o imóvel sem a necessidade de imóveis ao seu redor, que nos serviriam de apoio para essa referência. E com isso a gente consegue, criando os nossos mosaicos ambientais ou dos próprios imóveis, cenários como esse que a gente demonstra agora. Mas, como eu disse no início da apresentação, eu fiz uma linha do tempo, desde a criação da Lei 10.267 até a terceira edição que a gente está contemplando aqui hoje. Né? Bom, como todos sabem, a lei nasceu em 2001, né? Mas ela foi regulamentada somente em 2002. Então já começa a ver um atraso aí Era apenas um bebê ali, né? Apenas em 2003 surgiu a primeira norma técnica para a execução de serviços topográficos. Então, de 2001 a 2003, ela ficou invernada. Quer dizer, os profissionais estavam querendo entender, o próprio INCRA tentando formar opinião a respeito de como criar as normas para definir os trabalhos, né? E em 2004 houve um encontro regional em Araraquara, onde o IRIB analisou a Lei 10.267 e fez uma série de sugestões para que se viessem a formar um registro único, que depois foi o precedente da terceira edição. Em 2005 aconteceu o GEO Londrina, né? E surgiu também o decreto 5.570, que foram parte das sugestões da Carta de Araraquara. Em 2006, os equipamentos GPS
começaram a receber sinais de GLONASS. Na verdade, GLONASS é um satélite russo, né, que começou no início da década de 90, mas os receptores no Brasil ainda não estavam aptos para receber esse sinal. A habilitação desse sinal era um recurso muito caro. E em 2007 entrou em operação, quer dizer, quando a gente fala o RTK também é uma tecnologia que eu não sei exatamente quando ela foi inventada, mas ela se tornou fácil acesso, ou pelo menos mais acessível para o mercado a partir de 2007. Né? Em 2011 surgiu a segunda edição da norma técnica e também com ela a prorrogação do prazo do GEO. E agora em 2013 a terceira edição. Então a gente tem a linha do tempo aqui da Lei 10.267. Quem vê o Kilder mostrando a evolução da lei, assim, essa rapidez que a gente certifica, não sabe o sofrimento que foi essa lei nos primórdios de 2001, 2002, 2003, onde o Brasil não dispunha de equipamentos GPS de alta tecnologia. Se a gente for analisar, em 2001, 2002, os equipamentos eram apenas de uma banda L1, o que permitia rastreios de até 20 quilômetros. Então a gente imagina esse cenário: você precisava fazer um levantamento a 100 quilômetros de distância de um marco de primeira ordem, você teria que fazer um transporte de 5 vértices até chegar ao imóvel propriamente dito e fazer o transporte da coordenada para só assim iniciar o seu trabalho. Nessa época, ainda o pós-processamento era o que imperava. Então você ia no campo, você fazia o seu rastreio de 20, 30, 2 horas por ponto, trazia essas informações para o escritório, e essas informações eram pós-processadas, e depois, no final desse pós-processamento, você obtinha o resultado desse pós-processamento. E muitas das vezes, você levantava 20 pontos, somente 10, 8 eram aproveitados em virtude de problemas de satélites, de não fixação de pontos. Então, tudo isso onerava demais o trabalho de georreferenciamento, e talvez essa evolução que ocorreu na terceira edição ela só foi possível porque os equipamentos também acompanharam essa evolução. De nada adiantaria para nós aqui estarmos falando de envio digital de informações para o Windows se a gente não tivesse um certificador digital. Como que a gente iria comprovar que o arquivo enviado por fulano é realmente daquele cidadão? Onde você pega um país, quer dizer, a internet é um céu aberto, existem ataques cibernéticos a todos os momentos, em bancos, em sites americanos, em sites brasileiros, enfim. Então, quem iria nos dizer que o INCRA poderia sofrer um ataque cibernético e envio de informações fraudulentas? Então, quando a gente fala que o georreferenciamento nos permitiu chegar a esse ponto de você enviar um arquivo digitalmente, é porque a gente passou por todo o processo de adaptação, o processo de reinvenção dos métodos de trabalho. Quem começou o georreferenciamento no Brasil já trocou de aparelho 3 vezes. Primeiro ele começou com o L1, depois ele começou com o L2, depois ele passou com o RTK. Então a gente faz isso num espaço de 10 anos, a gente já teve que fazer investimento 3 vezes em equipamentos, sem falar em softwares e outras coisas mais. Então essa linha do tempo aqui, ela reflete bem o que foi o georreferenciamento no Brasil. E o georreferenciamento esteve muitas vezes por ser extinto. Ele chegou a estar na UTI por várias vezes, foi resgatado de uma situação de coma profundo por profissionais do INPE, profissionais do INCRA, que foram lá e falaram: isso aqui não pode morrer, isso aqui é o futuro do Brasil, vamos resgatar esse carinha da UTI, vamos dar sobrevida. E quando a gente vê a terceira norma em execução, a gente vê os benefícios dela sendo mostrados aqui pelo que a gente, sim, é digno de muito prazer para a gente que participou de toda a evolução dela. Uma das grandes
dificuldades da Lei 10.267 era provar para um proprietário que teve o seu imóvel georreferenciado por que a área dele diminuiu ou por que a área dele aumentou, né? Então, isso é em virtude do plano de projeção escolhido na época, que foi o UTM. Na verdade, todos os senhores são sabedores disso, não existe plano perfeito, né? Plano de projeção perfeito. Um privilegia a área, o outro privilegia o formato, um privilegia os azimuths, enfim. E o nosso país, como o próprio Kilder disse, de dimensões continentais, a gente não tem muito o que escolher. Vamos escolher, você pega um país pequeno, um plano topográfico, um país que nem o Uruguai, um plano topográfico local é suficiente para fazer o georreferenciamento do país. O nosso, a gente necessita de um plano mais bem pensado para isso. Então, o que ocorria? Nas zonas de ampliação, os imóveis que se encontravam nessa área nessa região, eles tinham a área ampliada. Nessa situação, a área reduzida, e somente secante ao cilindro aqui é que havia coincidência da área que os proprietários estão acostumados, e até os registradores estavam acostumados. Mas como assim a área aumentou? Como assim a área diminuiu? Eu fiz o georreferenciamento, minha área diminuiu. Depois que o georreferenciamento não serviu para nada. Então, tudo, na verdade, era tudo em função da projeção do TM que ocorria essas distorções. E, evidentemente, também no âmbito das distâncias, né? A gente trazia uma distância horizontal para um cilindro projetado, eram inúmeras conversões até chegar nessa situação propriamente dita. Observações. Os softwares são criados em função dos equipamentos e não o inverso. Então, quando a gente fala no software de pós-processamento, primeiro eles criaram o satélite com as suas funções e jogaram no espaço. Depois eles desenvolveram o software baseado no resultado que o satélite transmitia. Ninguém aqui vamos desenvolver um software, o software está pronto, agora vamos fazer um satélite para esse software. Então, primeiro os equipamentos são criados e depois o software. Isso acontece com o celular, acontece com tudo, né? Então, primeiro se desenvolve o celular, depois o sistema operacional para esse celular. Então, o mesmo ocorreu com o sistema do CIGEP. Eles construíram o sistema CIGEP e nós, como produtores de software de topografia, para o setor de topografia, nós iremos implementar as ferramentas para que o software atenda às exigências do CIGEP. Simples, tranquilo da nossa parte, não tem problema nenhum. Os equipamentos e os softwares evoluem juntos. Então não tem como a gente falar o equipamento... hoje, por exemplo, se a gente for falar no pós-processamento, é um ser em extinção. Se eu tivesse uma empresa de pós-processamento de dados de GPS, eu estaria com meus cabelos de pé, porque num futuro bem próximo o GPS vai poder se autofuncionar com precisão milimétrica, sem a necessidade de referências. E para a comunidade de agrimensura, o georreferenciamento foi assim, um divisor de águas, porque ele trouxe de volta para a universidade, ele trouxe de volta para a faculdade profissionais que haviam formado há algum tempo e que estavam ávidos por saber maiores informações sobre a parte de geodésia, enfim. Então, quando a gente falava em topografia convencional, fechamento poligonal, passou-se a falar em milhos quadrados, em ajustamentos de vértices. São um outro patamar de conversa. E também um outro problema citado pelo Kilder também é a questão do transposição do fuso, né? Todos sabem, o nosso país é cortado por vários fusos, né? E evidentemente iria acontecer de um imóvel estar posicionado em mais de um fuso. Então a gente tem relatos até agora engraçados de fatos ocorridos, que o cliente liga lá para a gente e fala: Daniel, meu GPS está com defeito. Mas por quê? Eu estou aqui, eu estou na coordenada 200 mil, eu dou 5 passos para frente e eu vou na coordenada 800 mil. O que está acontecendo? Eu falei: você está bem na divisa do fuso, não sabe isso. E o Eduardo brinca aqui e diz que o limite do fuso passa bem em cima do cartório dele, né? Bem em cima da mesa dele. Então, na verdade, é uma realidade que a gente enfrentou e hoje, muito sabiamente, o INCRA escolheu
a lat long para evitar esse tipo de problemas e também evitar a questão também do meridiano central, porque a gente preparava para cada tipo de serviço, o camarada errava o meridiano central da projeção que ele se encontrava. Falava que estava no fuso, estava em outro. Né? Então, todo o processo evolutivo que passou por cartas de anuência, enfim, a planilha de dados cartográficos, que essa aqui a planilha ODS, ela surgiu ainda na segunda revisão da segunda edição da norma. Não foi isso? Começou ali, né? Então, na verdade, a segunda edição da norma ela já contemplava a criação de uma planilha ODS, ainda com algumas limitações, né? De arquivos RAINEX que têm que ser informados para cada vértice, enfim. Na verdade, eu penso que o INCRA ele tentou fazer uma coisa que era impossível, ou seja, conferir todos os trabalhos de topografia. Seria o mesmo que se a gente pegasse, por exemplo, o CREA, tivesse que conferir todos os cálculos estruturais de todos os edifícios que são construídos no Brasil. Então, isso foi realmente um detalhe que eles corrigiram a tempo, de não haver mais a necessidade de ficar conferindo o material que um profissional que tem aptidão, que tem responsabilidade técnica já havia assinado, né? Então, mas isso foi corrigido a tempo para a nossa grande alegria. Né? E o memorial descritivo, e dentro da planilha ODS, o que nos alegrou bastante também, a questão de que ficou muito explícito os elementos que equivalem aos tipos de divisa para o preenchimento da planilha ODS. Então, não só ele ensina como fazer, como ele sugere, né, os tipos de elementos divisores. Então, nós temos esses tipos que ficam muito bem explícitos na norma para ser utilizado no preenchimento da planilha. E os métodos de posicionamento também nos alegrou muito o fato de serem contemplados novas metodologias de levantamento, como o RTK e coisa do tipo. Se a gente imaginar que o RTK está disponível para a comunidade de agrimensores desde 2007 e o INCRA não aceitava levantamentos em RTK, era o mesmo que para nós, da comunidade de agrimensura, o fato de, por exemplo, você vai fazer uma entrega de declaração de imposto de renda pela internet e a Receita Federal fala assim: qual que é a sua internet? Ela fala: a minha é de banda larga. Ela fala: não, você só pode me entregar a internet de escada. Então, mas o princípio é o mesmo, a precisão é maior, a velocidade é maior, por que eu não posso usar a banda larga? Não, porque não estava convencionado em norma isso ainda. Então, chegou em muito boa hora a aceitação de outros métodos de posicionamento, de RTK, PANT, poligonação, posicionamento por ponto preciso, enfim, rede RTK, hoje a gente fala em posicionamento por GSM. Então, tudo isso, eu acho que esses métodos de posicionamento, a gente vai ter combustível aí para 4, 5 anos de metodologia de levantamento, sem a necessidade de ninguém estar reclamando: eu tenho um aparelho moderno que não pode ser aplicado na norma. Tem alguns termos aí que eu até nem sei o que é direito, eu preciso me familiarizar, mas posso dizer que o que tem de mais moderno no setor de agrimensura foi contemplado com a terceira edição. E para nós, da comunidade que desenvolve software na área de agrimensura e de gerenciamento, a implementação da planilha ODS ela se deu de maneira muito tranquila, porque a própria segunda edição já veio preparando os fabricantes de software para essa transição. Então, quando nós temos um polígono georreferenciado, a ferramenta já nos leva, através do memorial descritivo, ao preenchimento dos elementos que irão compor o arquivo ODS, e essa planilha ODS, que tem lá no site do INCRA para a gente baixar o formato, ela é preenchida
e como o próprio Kilder já nos adiantou, o método de posicionamento, o tipo de limite, ele é confrontado com o tipo de vértice. Quantas checagens você disse que tem, família? Não sei ao certo, mas pelo menos uns 40, de 40. Uns 40, né? Então, existem as checagens, as checagens são offline, digamos assim, né? Aquela que não necessita de você comparar com a sua base de dados ainda, porque ela checa tipo de levantamento, se coincide com o tipo de vértice. Eu acho que isso aqui é um preenchimento aleatório, né? Então, tudo isso assegura um trabalho muito preciso, né? E depois, o retorno dessa informação, em forma de um documento também com o endereço eletrônico da própria certificação, né? Me tira uma dúvida aqui, que o azimuth e a distância também é no mesmo plano do cálculo da área? Sim, o azimuth é o açúcar e a fórmula do cálculo da distância também está na nossa fórmula de posicionamento, mas não é o mesmo não, porque como é um plano geodésico local para cada parcela, em parcelas confrontantes, como a origem do plano seria distinta, os valores ficariam diferentes e poderiam gerar algum incômodo para quem estivesse pulverizado. Então, ele é calculado de segmento de vértice por segmento de vértice. E por que foi omitido os segundos? Ou foi um erro? Pela insegurança mesmo na posição das coordenadas. Então, você imagina segmentos muito próximos, você tendo 50 centímetros de variação ali, na verdade, você variaria até mais do que Desculpe. Ele perguntou por que a gente omitiu os segundos. Se deve à precisão das coordenadas dos vértices. Então a gente poderia até exibir os segundos, mas era uma informação, lembrando as algoritmos significativos que tinha em física lá, né? Não seriam seguros, seriam só estariam preenchidos ali, seria bonitinho, mas não seria correspondente à realidade. Até mesmo os minutos, se o segmento de vértice for muito pequeno, também não são tão fidedignos, não tem como a gente garantir que os minutos estão corretos. Então, digitando os azimuths e distâncias, não vai fechar o polígono. Devido a esse desenvolvimento. Não, o correto é buscar todas as coordenadas, a gente tem as coordenadas. Então, quer dizer, azimuth e distância perdeu a sua qualidade. Para fins de fechamento do polígono, sim. Sim, somente para auxiliar na localização, na distância de um vértice para o outro e na orientação desse vértice. Mas o que deve ser considerado sempre são as coordenadas. Obrigado. Aí uma outra solução que se faz necessária, que já é uma parte do registro de imóvel, é a importação. Não sei se vocês recordam que o Kilder mostrou no site, a exportação do polígono em shapefile. A gente consegue fazer essa importação com uma extrema facilidade. Também eles foram muito felizes na escolha do formato do arquivo, né? O shapefile é um formato muito leve e indicado para esse tipo de trabalho. Então, a gente faz a importação, escolhe a cor e o objeto é trazido novamente para um ambiente CAD para assim confrontar com o que foi. Então vocês percebam o que foi feito. O processo foi para o INCRA, gerou o shapefile retornou para a sua base de dados para você ter a exata certeza de que aquilo realmente é o formato em si. Bom, pessoal, sempre me pergunto, como empresa de tecnologia, sobre tablets, sobre notebooks, o que vai prevalecer, né? A gente sempre ouve dizer comentários que as vendas de tablets superaram as vendas de notebooks, né? Mas na realidade é a gente que utilizava o notebook para a finalidade do tablet. A gente utilizava o notebook para se fazer e-mail, ver fotos, que na verdade o tablet veio substituir essa função. Então, nós como produtores de software, a gente não tem a curto prazo a ideia de se fazer um software para tablet, mesmo porque é um software de CAD, enfim, requer outros tipos de situações. O web business local, a gente também tem a ideia de levar muita coisa para a web, né? Mas não tudo, porque como o próprio Pedro falou, a internet no Brasil ela deixa muito a desejar ainda, então a gente tem que levar isso em consideração. Poligonais outdoor versus poligonais posicional, que eu disse, os GPS tendem, a gente teve na feira na Alemanha semana passada, os GPS tendem a cada vez mais se autoposicionar sem a necessidade de referências.
Então, num curto espaço de tempo, a gente vai ter GPS com precisão muito grande, sem a necessidade de pós-processamento. Pós-processamento desses RTK, a RTK vai ganhar de lavada, né? Imagens VANT também, agora a terceira edição está contemplando a imagem VANT, que é um cenário muito forte aí. A gente tem visto muitas empresas produzindo VANTs para levantamentos, aerolevantamentos, né? É uma situação muito real também. Pessoal, é isso. Eu tentei ser o mais rápido possível para a gente não se alongar. Agora o Eduardo vai assumir e vai fazer outra parte do elo, que seria receber informação do próprio INCRA e retornar, né, para o profissional. Muito obrigado.